O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez agradecendo pela sua audiência e te convidando para assistir o programa Estação Saúde de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, né? E eu acho que pontualmente nós temos visto muitos problemas relacionados ao coração, pessoas muito jovens morrendo. Hoje nós vamos falar sobre arritmia cardíaca. Eu estou recebendo meu querido amigo, o imaginologista Dr. Mário Caporal. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, estamos aqui, Gabi, mais uma vez nesse programa fantástico, né? E Estação Saúde, na UniTV, para a gente falar sobre um órgão tão importante que é o coração. Eu gostaria até que ele projetasse ali a imagem do coração para a gente falar um pouquinho sobre o coração. O que é importante ali, vocês estão vendo o nosso coração, que fica localizado no tórax, né, bem protegido, porque é um órgão que tem uma estrutura muscular muito importante. Ele é tipo uma bomba, ele é o responsável por impulsionar o sangue para todos os nossos órgãos em todo o corpo. O coração é aquilo ali. Ele pesa em média até umas 300 gramas no adulto, né? Vocês estão observando essa estrutura mais rosa, são os músculos cardíacos, conhecido como miocárdio. Esse é o miocárdio. Ele é revestido internamente pelo endocárdio, por fora a camada externa pericárdio. Ele é bem vascularizado pelas artérias coronarianas, né? Ele é dividido em 4 câmaras que vocês estão vendo ali. Tem o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. O que é importante nessa imagem azul são as veias, veia cava inferior, a veia cava superior, que recebe o sangue venoso do nosso sistema inferior, dos membros inferiores, do abdômen, da perna. Depois a cava superior recebe do cérebro, tudo isso, dos membros superiores, vai até o átrio direito. Do átrio direito ele vai para o ventrículo direito, esse sangue venoso, que está muitas vezes, com pouco oxigênio, um gás carbônico, que já foi retirado, porque o sangue banha os órgãos, leva o alimento necessário, que é o oxigênio, e depois retira das células desses órgãos esse oxigênio já saturado, esse sangue saturado que leva então até o ventrículo direito. O ventrículo direito ele penetra pela artéria pulmonar, vai até os pulmões. E nos pulmões ele sofre uma mudança importante a nível dos alvéolos, conhecido como hematose. O sangue venoso sai de dentro da veia, passa para dentro, né, da artéria, onde é eliminado posteriormente, né, e recebe o sangue oxigenado, a artéria pulmonar, conhecida como a veia pulmonar, na realidade, né? E a artéria pulmonar leva até o ventrículo esquerdo, o sangue oxigenado, onde penetra no átrio esquerdo, vai até o ventrículo, por uma contração conhecida como sístole, impulsiona o sangue para o resto do corpo. Aí o sangue vai para o cérebro, para os órgãos. Assim é o nosso coração. Mas vocês têm que entender também que o coração é um sistema autônomo, inervado pelo nervo parasimpático, simpático, e ele tem uma particularidade que no átrio direito existe um nó.
de células especiais, onde dá o impulso elétrico para os batimentos cardíacos de forma automática. Então, esse nó se chama átrio ventricular. Esse nó, de forma autônoma, ele gera um impulso elétrico que vai pelas fibras de Purkinje até inervando os músculos, que estimula a contração do ventrículo, que se chama sístole. Então nós temos a sístole, nós temos a diástole. O que é a diástole? A diástole é quando o coração relaxa. Quando ele relaxa, ele recebe o sangue. Quando ele contrai, ele impulsiona o sangue para demais segmentos do nosso corpo. Por isso, minha gente, o coração, ele independe da nossa vontade para bater. Ele bate de forma autônoma, através de um sistema. Como é perfeito nossos órgãos, né? Muito. Olha só, por esse nó átrio ventricular que tem ali no átrio, ele estimula o impulso elétrico, gera uma reação elétrica, onde vai levar a inervação para o demais parte do coração, onde vai contrair e relaxar, contrair, relaxar. Aqui está, muitas vezes, a grande causa das alterações cardíacas que pode ocorrer quando existe alguma doença a nível do nó átrio-ventricular, a nível das fibras nervosas que levam esse impulso elétrico, muitas vezes bloqueando, conhecendo bloqueio, né? E nas fibras de Purkinje, e com isso muitas vezes leva um distúrbio na contração do coração, no ritmo do coração, conhecido como arritmia. Então, a arritmia cardíaca nada mais é do que o pulsar do coração de forma anômala, irregular, não sincrônica como é normalmente. A sístole e a diástole, mas dá um ritmo um pouco diferente. Então, essa é a anatomia para que vocês possam entender como funciona o nosso coração. Esse órgão tão especial, vital para nós, né? Onde leva o sangue venoso através da artéria pulmonar e traz o sangue oxigenado através da veia pulmonar até o ventrículo esquerdo e ali levando para todo o nosso corpo. É o coração que permite, então, que as nossas células estejam vivas, porque ele leva o oxigênio e, além disso, o sangue leva outras substâncias importantes para os nossos órgãos. Então, isso é fundamental. Então, a arritmia cardíaca começa muitas vezes, nem sempre é com a patologia a nível do coração, mas muitas vezes com uma alteração, uma doença a nível do coração, seja do músculo, seja da válvula, seja do nó sinoatrial, sinusal, que pode levar a uma alteração no ritmo cardíaco. Isso é muito importante que saibamos. A arritmia cardíaca, ela então pode ocorrer em decorrência disso, mas pode ocorrer também em decorrência do nosso estado emocional, do estresse, do nosso tipo de alimentação, dos hábitos errôneos que muitas vezes nós temos, fumo, o álcool, excesso de cafeína, o estresse, o fator emocional. Isto também leva, muitas vezes, à arritmia cardíaca. Então, minha gente, a arritmia cardíaca começa, então, na sua origem, por um distúrbio a nível do coração ou por um distúrbio fora do coração, mas que interfere neste órgão tão importante. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente.
programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre arritmia com o nosso querido imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, no primeiro bloco o senhor fez uma explanação sobre o coração e, afinal de contas, o que é arritmia? Muito bem, eu dei uma noção aqui da anatomia, da fisiologia do coração. Nós sabemos que o nosso coração pulsa em média de 60 a 100 batimentos por minuto. A média é 80, né? Mas quando o nosso coração supera os 100 batimentos por minuto, vai a 110, 120, ele está com o coração acelerado. Isso nós chamamos de taquicardia. É um tipo de arritmia. Mas quando o coração está com um ritmo mais lento, abaixo de 60, 50, 40, nós conhecemos como bradicardia. São as duas formas mais frequentes de arritmia cardíaca. Mas nós temos também uma outra frequente, conhecida como fibrilação atrial ou fibrilação ventricular. O que é a fibrilação? A fibrilação é quando o coração treme um pouco, ele vibra como se fosse tremer, assim, a fibrilação atrial, então. E nós temos também a extrasístole. Extrasístole, quando surge um batimento, vem o batimento normal e dá um ritmo intercalado no meio da pulsação normal, que é conhecido como extrasístole. Mas, na realidade, a fibrilação atrial é um tipo de arritmia mais frequente que nós temos. Agora, a taquicardia, a bradicardia também é uma forma que nós podemos observar. Então, tanto a taquicardia como a bradicardia, ela pode surgir em decorrência de algumas alterações do coração, né? Alguma malformação cardíaca. Nós podemos ter uma alteração na válvula, nós temos a insuficiência da válvula. Nós sabemos que nós temos 4 válvulas importantes no coração, que é a tricúspide, a pulmonar, a aórtica e a mitral. São válvulas que abrem e fecham. Tu vê a perfeição disso, quando o sangue entra no átrio direito, que ele vai entrar para dentro do ventrículo direito, tem a válvula tricúspide. Ela se abre no momento em que o átrio se relaxa, passando então o sangue para dentro do ventrículo. E fecha a válvula quando o ventrículo quer se contrair por sangue e não voltar, para impulsionar através da válvula pulmonar até o pulmão. Então, a válvula pulmonar, vocês sabem, já viram falar muitas vezes, tem pessoas que têm patologia das válvulas. Estenose, quando tem o estreitamento da válvula, muitas vezes decorrência de uma febre reumática, alguma doença que pode estenosar a válvula. E a válvula pode ser insuficiente, ela não trabalha direito e permite que o sangue, ela não fecha muito bem, e o sangue volte muitas vezes e dá alteração. Então a válvula cardíaca é uma das alterações que nós podemos encontrar a arritmia cardíaca. Outra arritmia cardíaca, a causa da arritmia cardíaca que nós podemos observar é quando a glândula tireoide não funciona muito bem. Nós temos o caso do hipertireoidismo, que pode dar taquicardia. Nós temos o caso do hipotireoidismo, que pode dar bradicardia, uma diminuição no batimento cardíaco, né? É muito importante isso. Nós temos outras patologias do miocárdio, do coração, doenças do próprio miocárdio, doenças que comprometem as artérias coronarianas de formas anômala, que pode causar arritmia cardíaca, né? E, além disso, o estresse, distúrbios, assim. Outro negócio é o uso, muitas vezes, de energético,
que tem excesso de cafeína, muitas vezes, levando a taquicardia. Então, todos são fatores importantes na origem, no desenvolvimento da taquicardia. As pessoas têm que observar, então, a sua conduta, o seu modo de viver, para não alterar o ritmo normal do coração. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Não sai daí, hein? O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre arritmia cardíaca. Doutor, e qual seria o tratamento ideal? Antes de falar, eu gostaria de dizer que muitas vezes quem tem taquicardia tem alguns sintomas característicos, muitas vezes. Ele pode ter uma sensação de aperto no tórax, sensação de dor, muitas vezes pode desenvolver causa de angina no peito, dor no peito, pode dar fadiga, cansaço, desânimo, pode dar até uma sensação de desmaio ou desmaiar também, muitas vezes, pode dar zumbido no ouvido, pode dar essas sensações desagradáveis, muitas vezes que a pessoa sente, pode dar um nó na garganta, um mal-estar. A taquicardia muitas vezes causa na pessoa. Sim. Quem tem sabe, dá um mal-estar, né? Porque ela sente o ritmo um pouco diferente. E muitos fatores, algumas causas, pode desenvolver essa taquicardia que eu já falei antes, né? Cuidado com a alimentação, com o hábito de vida, né? A pessoa tem que cuidar. Eu falei do excesso de cafeína, muitas vezes, o estresse, o fator emocional, mesmo que a pessoa não tenha uma doença cardíaca, esses fatores interferem tanto. E nós sabemos que a taquicardia tem riscos, dependendo do grau, como a bradicardia também tem. Todos os dois, tanto a taquicardia como a bradicardia, pode, muitas vezes, levar ao desmaio, pode levar à morte súbita, né? Parada cardíaca pode acontecer, levar ao infarto do miocárdio. Então nós temos que ter uma atenção muito especial. Para dar o diagnóstico de arritmia cardíaca, o médico vai auscultar o teu coração, vai fazer o análise e o eletrocardiograma é um exame simples que pode mostrar, muitas vezes com nitidez, o ritmo anormal do coração, tanto de taquicardia, das ondas irregulares, da bradicardia, e muitas vezes tu tem que lançar mão de outros exames complementares, como a angiotomografia, para ver a perfusão do músculo cardíaco, através das artérias coronianas, como estão, para ver se na realidade está perfundindo bem, se não existe alguma anomalia, algum estreitamento na artéria que possa estar causando esse distúrbio. E outra coisa importante também é o tratamento. Muitas vezes você, orientada pelo médico, precisa, muitas vezes, fazer uma atividade física, se for aconselhável, dormir adequadamente, o sono é importante, sabe? E usar os medicamentos necessários, muitas vezes os beta-bloqueadores, outros medicamentos destinados a este tipo específico de tratamento. Você só não pode persistir com ataque cardíaco sem fazer o diagnóstico correto e o tratamento. Para você não ser surpreendida, você tem que estar tratando, tem que estar medicado para evitar complicações no futuro, né? Como eu digo, a boa alimentação é importante, evitar os alimentos que tem muito componente químico, aditivo químico,
Excesso de cafeína, vou insistir outra vez, porque o hábito do uso do energético, muitas vezes, para as pessoas que já têm tendência, é completamente desaconselhável. Então, vamos ficar atentos, cuidar do nosso coração, para que possamos ter uma vida longa, se Deus quiser. Com certeza. E doutor, quem gostou, né, quer conversar mais com o doutor e até mesmo ir lá olhar o coração com o doutor, né? Isso. Aonde encontra o doutor? Estamos sempre na Ecoclínica, em Tubarão, Capivari, em Braço do Norte, em Jaguaruna, todos sempre ali à disposição das pessoas, tá bom? Certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada para você que assistiu o programa Estação Saúde até aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.